Fluminense 1, Vasco 1 pelo Campeonato Brasileiro, e aí você pode analisar o resultado dessa partida de duas formas: copo meio cheio ou copo meio vazio. Eu prefiro o copo meio cheio e explico por quê logo depois da vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, pela sua audiência, muito obrigado pela sua amizade. Este é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Começo agradecendo a colaboração do amigo Luiz Carlos Barros, que colaborou com o nosso canal. Você também pode colaborar, nossa chave Pix está logo aqui embaixo, para valorizar o nosso trabalho, para colaborar, ajudar mesmo o nosso canal. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito bem-vinda, vai ajudar demais. Eu agradeço muito a sua colaboração. E quero mandar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, como o Rodrigo Soares em Macaé, o Arquileus Fernandes no Espírito Santo, o Paulo César em Siriri, no Ceará, e o Anderson Silva em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Simbora então para falar sobre Fluminense 1, Vasco 1 no Maracanã. O Vasco saiu na frente logo com 50 segundos de jogo, em uma falha do goleiro Fábio, gol do Pedro Raul. O Fluminense empatou no segundo tempo com o gol do Lima e poderia ter terminado a partida com uma vitória se não fosse a atuação do goleiro do Vasco da Gama. A gente vai destrinchar agora os números deste jogo, em que o Fluminense teve, gente, mais de 70% de posse de bola. Algo impressionante para um clássico regional entre Fluminense e o Vasco. O Vasco que fez um jogo muito diferente contra o Atlético Mineiro, fez um jogo muito diferente contra o Palmeiras, mas contra o Fluminense, o Vasco não conseguiu jogar porque o Fluminense não deixou o Vasco jogar. O Fluminense fez uma atuação, na minha avaliação, quase perfeita. Faltou o quê? O gol. Faltou o gol para o Fluminense coroar a atuação. Teve algumas falhas? Teve a falha do Fábio, teve alguns erros de passe, alguns erros de posicionamento, mas durante 90 minutos, que hoje nem são 90 minutos mais, né? Porque o primeiro tempo, por exemplo, teve 8 minutos de acréscimo, o segundo teve 5, achei pouco, inclusive. Ou seja, a gente teve mais de 100 minutos de partida. Não dá para você querer que um time acerte tudo, né, durante o tempo inteiro. Isso é impossível, Mas, de uma forma geral, o Fluminense foi muito superior ao Vasco. É aquela história que eu falei lá no começo do vídeo: copo meio cheio ou copo meio vazio. Para mim, copo meio cheio. Além de ter tido mais de 70% de posse de bola, algo, né, como eu disse, impressionante para um clássico, o Fluminense finalizou no gol 24 vezes, contra apenas 8 do Vasco. Trocou 732 passes, contra 190 do Vasco. Prestem atenção, enquanto o Vasco tocou na bola 190 vezes ao longo de mais de 100 minutos de partida, o Fluminense trocou 732 passes. Só o Fluminense pegou na bola praticamente. Foram 9 escanteios para o Fluminense contra apenas 1 do Vasco. Tirando o gol do Pedro Raul, que, como eu disse, né, foi uma falha do goleiro Fábio, tirando isso, o Vasco não ameaçou o goleiro do Fluminense. O Fábio não fez nenhuma defesa no jogo. O Fábio voltou para o vestiário com o uniforme limpo, intacto. Não fez uma defesa. Enquanto isso, o goleiro do Vasco trabalhou muito. E se não fosse ele, o placar teria sido outro. A cabeçada do Ganso, que para mim, até agora eu não entendi como aquela bola não entrou. O chute do Nino no travessão, seria um golaço de placa do Nino. Fora outros lances. Então, assim, foi um jogo em que só o Fluminense jogou. O Fluminense amassou o Vasco. Parecia aquele jogo do Fluminense contra o Flamengo no Brasileirão de 2022, quando o Fluminense também encurralou o Flamengo no seu campo de defesa, o Flamengo não conseguia passar do meio de campo e o goleiro do Flamengo naquela época, o Vitor Hugo, fechou o gol e o Flamengo acabou vencendo. O jogo de ontem parecia aquele Fla-Flu. O Fluminense amassou o Vasco. E é claro, a falha do Fábio foi determinante para o placar. Aliás, para o resultado, porque a partir do momento que o Fluminense leva aquele gol, o Vasco, que já tinha a proposta de jogar fechado, passou a jogar mais fechado, né? Só que eu não condeno o Fábio pela falha. Por que não? Claro,
foi um lance em que prejudicou o Fluminense? Prejudicou. Mas eu acho que não só pelo fato do Fábio ter crédito com a torcida, porque quantos jogos aí que o Fluminense ganhou em que o Fábio salvou o Fluminense? Quantos jogos em que o Fluminense poderia ter saído do jogo com um placar diferente e o Fábio estava lá para salvar? Então, só isso aí para mim, já absolve o Fábio. A segunda questão, você tem que escolher. Você quer quer vencer jogando bonito? Ou você quer jogar como o Vasco e ganhar por uma bola, passar sufoco o jogo inteiro e ganhar por uma bola dando chutão pra frente, fazendo ligação direta? Qual que você prefere? Eu prefiro jogar bonito. Esse tipo de erro, uma hora ia acontecer. Isso é normal, gente. Isso é normal. Claro, não é legal tomar um gol assim, mas nesse tipo de jogo isso pode acontecer. Vamos ouvir o que o Fernando Diniz diz em defesa do goleiro Fábio. E eu já quero dizer desde já que estou com o Fernando Diniz. Assina embaixo em tudo que o Fernando Diniz disse. Eu acho que isso é uma coisa tão pequena para discutir. O torcedor pode achar. Você que são jornalistas, procura quantos gols o Fluminense fez, que a bola passou no pé do Fábio, aí faz uma média. Vai ver o tamanho da goleada. Vai ser a maior goleada, mais do que essa que a gente já fez. Agora, se você não quiser que nunca só jogando. O cara tem tomada de decisão. Pô. Isso é uma questão de educação. As pessoas querem, a gente não quer, e eu acho que talvez alguns, principalmente torcedor, assim, que mistura um pouco, mas o torcedor ele tem todo o direito de fazer, mas as pessoas do mundo do futebol e os jornalistas que fazem análise, então eu acho que um recado. A gente quer uma coisa infantilizada que sempre dê certo. Eu não faço uma coisa, não tem nada na vida e no futebol que sempre vai dar certo. Aí você fala assim, aí aconteceu, putz, não pode ser jogando. Muito pelo contrário. Então, o mérito do meu trabalho é saber separar. Agora, porque senão assim, a gente quer que as pessoas melhorem, a gente quer coisa melhor, quer um futebol mais bonito, quer um futebol mais legal, mas a gente não quer, a gente quer igual criança, quer que tudo dê certo o tempo todo. Tem que acertar sempre. Então o Fábio errou. Eu falo mil vezes, erro não é fracasso, erro é erro. E esse erro vai ser muito bom para o Fábio, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Fluminense. Para algumas pessoas assim que não têm convicção, aí isso podia desestruturar. A mim, absolutamente. Eu sei o que eu estou fazendo, a gente sabe por que errou. E o Fábio, aí vocês acham que a gente consegue empurrar o Vasco para trás, fazer 5 gols no River Plate, e não tem nada a ver com a saída. Não tem nada a ver. Os caras têm receio de ir lá marcar lá em cima, e a gente acaba empurrando. Por que o Vasco, se isso é uma coisa fácil, por que o Vasco não continua apertando e todo mundo aperta a gente? Que é o que todo mundo sabe que é uma coisa que a gente está treinado para sair, porque é mais difícil apertar a gente lá. E eventualmente vai acontecer. Então a gente não pode imaginar que nunca vai dar errado. Aí quando sai, só que a gente tem uma dificuldade de ver muitas vezes que a gente sai jogando longo, aí o que você perde a primeira bola, perde a segunda, os caras fazem o gol, aí não contabiliza. Porque para o senso comum, se a gente vai ficar no senso comum, nós vamos fazer sempre as mesmas coisas, a gente não pode reclamar. Então, assim, o que aconteceu com o Fábio, a gente não quer que aconteça, ninguém quer que aconteça. Mas a gente, quando acontece, só tem uma coisa para fazer, ou você desiste, ou você melhora. E aqui a gente vai melhorar, para que demore a acontecer da próxima vez. Olha, complementando esse meu comentário em defesa do goleiro Fábio, eu queria citar para vocês aqui uma conversa que eu tive esses dias com um conhecido meu, em que ele falou para mim que não gosta desse estilo de jogo do Fluminense. E só para esclarecer, ele não é tricolor, tá, gente? Ele disse que não gosta. Ele prefere que o goleiro dê um chute para frente, que o goleiro faça uma ligação direta e que ele torce para que os times que jogam como o time do Fernando Diniz joga, sofram um gol. Ele acha bem feito, porque ele acha que o time tem que dar chutão para frente. É isso. Essa é a mentalidade do torcedor, de boa parte do torcedor brasileiro. E tem parte da imprensa que quer ver futebol bonito, mas quando times como o time do Fernando Diniz erram nessa saída de bola, eles vão lá e tá vendo? Isso aí não dá certo. Isso aí não dá certo. Eu mesmo, lá atrás, quando o Diniz chegou no Fluminense, eu falava a mesma coisa. Eu achava que não dava certo. Mas o Diniz mostrou para nós tricolores que dá certo. Uma falha. Quantas vezes o Fábio sai jogando com os pés em uma partida, você sabe? Eu não sei. 10 vezes? 20 vezes? 30 vezes? Eu não sei. A todo momento a gente vê os zagueiros do Fluminense recuando para o Fábio e ele acerta os passes. Errou um. Depois de
mais de quase um ano, né? A última falha dele havia sido naquele jogo contra o Atlético no Maracanã mesmo, em que o Fluminense venceu, inclusive, por 5-3. E assim, quantas vezes o Fábio repetiu isso depois daquele jogo? Centenas de vezes. E não errou nenhuma. Errou uma ontem. Acontece. Eu prefiro que um erro, já que é pra errar, eu prefiro que o erro saia assim, porque a gente sabe que se der tudo certo, a evolução do time nessa transição da defesa pro ataque não só vai ser muito bonito, como vai ser eficiente. Eu prefiro que o erro aconteça assim do que num chutão. Como aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Corinthians no ano passado na Copa do Brasil, em que o Fábio preferiu dar o chutão, o Fluminense sofreu o ataque ali, né? Foi pressionado, perdeu a bola e o Fábio estava mal posicionado e acabou levando o gol. Eu prefiro, pra mim, o Fábio não só tá perdoado, como tá autorizado a continuar jogando assim, Fábio. Eu sei que provavelmente o Fábio nem vai assistir esse vídeo, mas pra mim não tem problema nenhum, é lance que acontece, lance normal de jogo, tá tudo em paz, tá valendo. O Fluminense terminou o jogo, como eu disse, muito superior ao Vasco, amassando o Vasco, né? E eu sinto orgulho de ser tricolor, eu sinto orgulho de ver o meu time jogar, eu sinto orgulho de ver meu time buscar a vitória incansavelmente. Estando perdendo, estando empatando ou estando vencendo. O Fluminense busca a vitória o tempo inteiro. O Fluminense busca o ataque o tempo inteiro. Eu prefiro muito mais, volto a dizer, prefiro muito mais o meu time arriscando esse tipo de saída de jogo, que eu sei que é treinada a exaustão e acertando 99,9% das vezes, do que ver o meu time jogar com uma estratégia medrosa, lá atrás, dando chutão pra cima, fazendo ligação direta. Eu prefiro que o Fluminense jogue assim. Eu sinto orgulho de ver o Fluminense. E, gente, empatou com o Vasco, tá tranquilo, tá tudo bem, o campeonato tá só começando. O campeonato está só começando. No ano passado, na 4ª rodada do Brasileiro, sabe qual que era a situação do Fluminense? O Fluminense tinha 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Com uma derrota, inclusive, dentro do Maracanã pro Internacional. Foi um empate com o Santos, dentro do Maracanã. Uma derrota pro Inter, dentro do Maracanã. Uma vitória sobre o Cuiabá com um gol contra aos 40 e burdoada do segundo tempo. E aquela derrota pro Coritiba por 3-2 lá no Couto Pereira. Aí, a partir do jogo seguinte, o Diniz assumiu o time. O Fluminense, na 4ª rodada do Brasileiro do ano passado, era o 15º colocado. A torcida estava desesperada, sem expectativa nenhuma. O Fluminense terminou o campeonato em 3º lugar. Então, nós, a essa altura do campeonato, temos 7 pontos, ou seja, mais do que fizemos no ano passado. Temos um bom time, um ótimo time, temos um ótimo treinador, temos esquema de jogo, temos proposta de jogo. Então, é isso que o torcedor tem que se preocupar. Estamos disputando a Libertadores, estamos disputando a Copa do Brasil, o Vasco está disputando nada. O Vasco só joga o Campeonato Brasileiro e passou a semana inteira treinando. Para chegar no jogo, ficar recuado lá, sufocado, tomando sufoco. É isso. Então, para mim, resultado normal, tranquilo. Quarta-feira tem Fluminense e Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Tá com 9 pontos, tá com 2 pontos a mais que o Fluminense. É um jogo em que o Mineirão provavelmente vai estar lotado. As condições do gramado do Mineirão não são as melhores possíveis, muito pelo contrário. Então isso pode prejudicar um pouco o desempenho do time do Fluminense. Mas eu acredito que pela qualidade técnica do Fluminense hoje, né, e pelo futebol que o Fluminense joga, independente se joga em casa, joga fora de casa, se joga com torcida adversária, se joga, né, com o torcedor tricolor presente, eu acredito que o Fluminense tem tudo para fazer um bom jogo e somar 3 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Depois eu vou trazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre o Fluminense e Cruzeiro e também sobre outros aspectos que eu gostaria de discutir com vocês. Então fiquem ligados, eu te espero no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos, até mais, até a próxima.